Irmãos, ainda de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. João capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao 46. Graças a Deus, irmãos. As crianças podem ir para o culto na sala. Todos acharam, irmãos? Glória a Deus. João capítulo 11, versículo 1 ao 46. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou. E depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que me acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Até aí, irmãos. Amado Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Todos aqui somos carentes, ó Pai, da Tua graça. Estamos aqui para Te adorar, para Te servir, e necessitamos, ó Senhor, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos purifique, que o Senhor prepare o nosso coração, os nossos ouvidos, para recebermos a palavra do Senhor. Ó Deus, usa um barro de vaso tão frágil, para que o Senhor mesmo seja glorificado, Pai. Para que os Seus filhos aqui presentes sejam edificados e fortalecidos na fé, e para que aqueles que estão perdidos, ó Deus, possam crer no Senhor e receber a salvação, a vida eterna. Ajuda-nos, ó Deus, por graça e misericórdia. Envia-nos o Teu Espírito e ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Jesus, o amigo em todo o tempo. Irmãos, o Evangelho de João relata vários milagres operados por nosso Senhor Jesus. E esses milagres foram registrados com o propósito de mostrar a divindade de Jesus, a fim de que o pecador creia nele e receba a salvação. Em João 20, versos 30 e 31 diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A série de milagres realizados por Jesus antes da sua crucificação e registrados aqui no Evangelho de João, ela chega ao seu clímax, ao seu ponto máximo aqui no capítulo 11, com este 7º e último milagre de Jesus registrado nesse Evangelho, o milagre da ressurreição de Lázaro. Esse milagre está relatado apenas no Evangelho de João e contém mais detalhes do que qualquer outro dos milagres de Jesus Cristo. Aqui, irmãos, nós temos a prova incontestável do poder divino do nosso Senhor Jesus. Ele é de fato Deus. Aqui nós temos a prova incontestável também da humanidade do nosso Salvador. Ele de fato é homem. Nosso Senhor é completamente Deus e completamente homem. E aqui nós temos a prova incontestável de que em tempos de aflições, de sofrimentos, de enfermidades, tempos de morte, tempos como este que estamos vivendo, o nosso Senhor, o Deus homem, o Todo-Poderoso, Ele continua cuidando do seu povo e salvando os pecadores. Vamos analisar então algumas lições que nós podemos aprender nesse relato da cura de Lázaro. A primeira lição, irmãos, que nós podemos aprender aqui
está no verso 1 e 2, é que a doença, ela também faz parte da vida dos cristãos, daqueles que são filhos de Deus. Meus irmãos, dentre os muitos erros teológicos que têm sido propagados em nossos dias, está o falso ensino de que o crente fiel a Deus, aquele que realmente tem fé em Jesus, não deve aceitar em sua vida a doença, a enfermidade. Se você é um crente fiel, eles ensinam, a enfermidade não é para você. Se você é um crente que realmente tem fé, você deve, por meio da fé, determinar que a enfermidade vai embora. E se a enfermidade não for, é porque está lhe faltando fé, ou porque você está vivendo na prática do pecado. Esse é um dos ensinos muito comuns em nossos dias, e muitas e milhares de pessoas têm abraçado essa mentira. Todavia, irmãos, o que esse texto nos mostra é que esse tipo de ensino, ele não tem qualquer fundamento bíblico. O que vemos aqui na palavra de Deus é que os filhos de Deus podem ficar doentes como qualquer outra pessoa. Veja, Lázaro e suas duas irmãs, Maria e Marta, eles eram discípulos de Jesus, fiéis, eles eram amados por Jesus. O verso 5 diz, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mas mesmo sendo eles discípulos fiéis e amados por Jesus, Lázaro ficou extremamente doente a ponto de ter que enfrentar a morte. O nosso Senhor, que tem poder sobre todas as enfermidades, irmãos, Ele poderia ter evitado que isso acontecesse. Mas Ele permitiu que Lázaro ficasse doente, em dores e fadiga, em sofrimento, debilitado, assim como qualquer outra pessoa. Irmãos, é muito importante que aprendamos isso e que tenhamos em mente essa lição. Nós vivemos num mundo de pecado. Nós vivemos num mundo caído, num mundo repleto de enfermidades e morte. E o fato de sermos filhos de Deus não nos livra de adoecermos, de passarmos por adversidades e de enfrentarmos a morte. Qualquer pessoa, irmãos, por mais espiritual que seja, por mais fiel que seja a Deus, está sujeita a padecer enfermidades e ir a óbito. E talvez o exemplo mais comum que nos vem à mente quando pensamos sobre isso é o exemplo de Jó. O próprio Deus testemunhou da fidelidade de Jó. O próprio Deus mostrou Jó para Satanás e disse, observaste tu, meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem justo e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó, irmãos, era um homem extremamente fiel, como poucos. Mas mesmo com toda a sua piedade, mesmo com todo o seu temor a Deus, Jó não foi poupado da enfermidade e das perdas, e ele passou por coisas que talvez nenhum de nós aqui jamais iremos passar. Então lembre-se, guarde isso no seu coração, a doença, irmãos, nem sempre é um sinal de que Deus está insatisfeito conosco. A doença nem sempre é um sinal de consequência de pecados em sua vida, e muito menos ausência de fé, de confiança em Deus. A nossa alegria como cristãos, a nossa segurança, a nossa confiança, não está na certeza de que nós seremos poupados das adversidades e enfermidades. A nossa alegria, a nossa confiança, a nossa segurança está na certeza de que nós somos filhos de Deus, amados por Jesus Cristo, e que a sua palavra nos diz que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então, irmãos, sempre que passarmos por adversidades, sempre que enfrentarmos enfermidades, ou quaisquer outros reveses da vida, nós devemos ser pacientes e confiar em Jesus, lembrando que tanto na saúde quanto na doença, tanto na bonança quanto na adversidade, nós somos filhos amados de Deus, e Ele está cuidando de nós. Uma outra lição que nós aprendemos aqui
é que Jesus é nosso melhor amigo em tempos de necessidade. Olha o versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Lázaro adoeceu, suas irmãs imediatamente enviaram um recado a Jesus apresentando-lhe o problema. Elas não pediram que ele viesse imediatamente, não pediram que ele realizasse um milagre ou ordenasse que a doença se retirasse de Lázaro. Elas apenas disseram: Senhor, está enfermo aquele que tu amas, e confiaram que Jesus faria o que era melhor. E esse, irmãos, é o tipo de atitude e de fé que cada um de nós deve ter. Você tem apresentado a Jesus em oração as suas necessidades? Você tem apresentado a Jesus em oração a necessidade das pessoas ao seu redor, dos irmãos, dos familiares, daqueles entes que você ama? Você tem orado e confiado que Jesus sempre fará o que é melhor? Quando nós adoecemos, ou quando as pessoas à nossa volta adoecem, nós podemos, irmãos, e devemos utilizar todos os meios e recursos possíveis para ajudar na recuperação. Mas nós jamais devemos esquecer que o melhor e mais capaz auxiliador está nos céus, à direita de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso melhor amigo em tempos de necessidade. Uma grande lição que nós aprendemos aqui com Marta e Maria é que nós jamais devemos avaliar o amor de Deus por nós baseados nas circunstâncias adversas da nossa vida. Como se as adversidades fossem um sinal, fossem uma prova de que Deus não nos ama. Muitas pessoas enxergam dessa maneira. Elas passam por tribulações e elas se questionam se Deus realmente as ama. Mas Marta e Maria não pensavam assim. Quando seu irmão estava doente, elas não acharam que ele não era amado de Cristo, que ele estava em pecado, que ele não tinha fé. Elas enviaram as pessoas a Jesus dizendo: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. E essa é uma outra grande lição que nós aprendemos, irmãos. Elas não baseiam o seu pedido no amor de Lázaro por Jesus. Elas não baseiam o seu pedido no amor delas por Jesus. Elas baseiam o pedido no amor de Jesus por Lázaro. Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Portanto, quando orarmos por nossas enfermidades, ou pelas enfermidades e necessidades dos outros, nós devemos lembrar que o amor de Jesus é infinitamente maior do que o nosso. E suplicar a Ele: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Nós devemos sempre confiar em Deus, irmãos, e em seu infinito amor. Assim como Jó, quando ficou doente, a nossa primeira atitude deve ser ajoelharmos e adorarmos a Deus, confiando no seu amor. Assim como o rei Ezequias, quando recebeu a notícia de que iria morrer, nós devemos nos prostrar e derramar as nossas lágrimas perante o Senhor, confiando no seu infinito amor. E assim como as irmãs de Lázaro, nós precisamos apresentar a Ele a nossa súplica, lembrando que Ele nos ama e confiando que Ele sempre fará o melhor. Nos momentos de inquietação da sua vida, nos momentos de ansiedade, de depressão, de sofrimento, na doença, ou mesmo no leito de morte, você precisa lembrar que você tem um amigo no céu, e que ninguém pode ajudar como aquele que é misericordioso, amoroso e tem todo o poder, o nosso amigo e Senhor Jesus Cristo. É Ele quem cuida de nós, irmãos. A terceira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus sabe o momento certo de ajudar o seu povo. Nós somos informados no versículo 6, que Jesus, ao saber que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. E o versículo 17 nos diz que Jesus chegou a Betânia somente depois de 4 dias que Lázaro já estava no sepulcro. Mas notem que Jesus propositadamente retardou a sua viagem. Ele não foi impedido por circunstâncias adversas.
Ele não foi impedido por pessoas que não quisessem que ele fosse. Ele propositadamente retardou a viagem. Jesus sabia muito bem o que aconteceria. Mas em benefício da sua igreja, em benefício dos seus amigos e até mesmo dos seus inimigos, Jesus não viajou até chegar a ocasião e o tempo que ele julgou ser o melhor e mais apropriado. Jesus sabe o momento certo de nos ajudar. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que o nosso tempo nem sempre é o tempo de Deus. A nossa agenda nem sempre está sincronizada, nem sempre está de acordo com a agenda de Deus. Todos nós, naturalmente, somos impacientes nos momentos de adversidades. Mas Deus raramente tem pressa, já perceberam? Deus raramente tem pressa. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, nós nos frustramos, nós nos entristecemos, ao ponto de quase perdermos a esperança. Mas Deus continua pleno no seu trono, tranquilo. E como filhos de Deus, irmãos, nós precisamos aprender que nada nos ajuda tanto a suportar as provações da vida do que uma firme convicção de que o nosso Senhor é perfeito em sabedoria, e todos os acontecimentos, tudo quanto sucede debaixo do sol, está debaixo do seu domínio e poder. Nada acontece sem que Ele faça ou sem que Ele permita acontecer. Ele está no controle total da nossa vida, e como filhos de Deus nós precisamos aprender a confiar no Senhor e sossegar o nosso coração, crendo que Ele sabe o que faz. E Ele faz da melhor maneira possível. Ele faz através do melhor instrumento, e Ele faz na melhor ocasião. O nosso Jesus é sábio e poderoso, e Ele sabe o tempo certo de nos ajudar. A quarta lição que nós aprendemos é que há uma mistura de fé e incredulidade no coração mesmo do verdadeiro crente. Está nos versos 21 a 27, no verso 32, eu não vou ler para não ficar muito extenso, mas a gente vai passar por eles aqui. Nós podemos perceber essa mistura de fé e incredulidade na linguagem utilizada por Marta e Maria aqui. Essas duas mulheres eram crentes fiéis, elas amavam a Jesus, confiavam em Jesus, mas como qualquer outro crente, havia uma mistura de incredulidade em seus corações. No verso 21, Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. No verso 32, Maria lançou-se aos pés de Jesus e disse o mesmo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Elas creram que Jesus poderia ter evitado a morte de seu irmão, intervindo no passado. No verso 22, Marta foi um pouco mais longe e demonstrou fé, dizendo a Jesus: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Foi uma exclamação de fé da parte de Marta. E Jesus responde no verso 23, Marta, teu irmão há de ressuscitar. E em vez de Marta dizer, amém, Senhor, ressuscite-o então, traga-o de volta para nós, ela demonstra fraqueza e responde no verso 24, eu sei que há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. Veja, irmãos, elas creram que Jesus poderia ter evitado a morte, intervindo no passado. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta também pôde crer que Jesus ressuscitaria a Lázaro no último dia, agindo no futuro. Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas elas não conseguiram crer que Jesus poderia fazer um milagre no presente, naquele exato momento. Nós somos assim também, irmãos. Todos nós somos assim. Como Maria e Marta, a nossa fé frequentemente está mesclada com incredulidade. Nós não temos dúvidas de que Jesus realizou prodígios no passado. Nós falamos isso com segurança. Nós pregamos isso com veemência, com toda a certeza do nosso coração. Nós não temos dúvida de que Ele fará coisas extraordinárias no futuro. A nossa dificuldade, irmãos, é crer que Ele opera ainda hoje com o mesmo poder.
Nisso consiste a nossa dificuldade, e essa é a grande causa de muitas vezes nós ficarmos tão angustiados. A nossa dificuldade em crer que Jesus está sempre presente e que hoje Ele pode mudar qualquer situação. Hoje Ele pode mudar o rumo da sua vida. Irmãos, nós não podemos ficar presos ao passado, imaginando como as coisas poderiam ter sido diferentes, o que Jesus poderia ter feito por nós lá atrás. Não podemos ficar presos ao futuro, pensando que um dia as coisas vão melhorar, um dia Deus vai fazer algo por mim, um dia eu vou conseguir largar esse pecado, um dia Deus vai salvar a minha família. É necessário nós crermos, irmãos, que Ele está presente hoje e que hoje Ele pode intervir e mudar o rumo da nossa vida, da nossa família. Ele opera no presente. Jesus não é o grande eu era, Ele não é o grande eu serei, Ele é o grande eu sou, e hoje Ele pode mudar qualquer situação. Nós precisamos crer em Jesus, irmãos, e arrancar a incredulidade do nosso coração, porque o nosso Deus é todo poderoso. Agora, não parece uma contradição aqui? Eu disse no ponto anterior que nós devemos descansar o coração em Deus, porque Ele sabe o momento certo de agir. E eu disse aqui que nós devemos agora crer que Ele pode agir nesse exato momento. Isso não é uma contradição, isso é um complemento, irmãos. Nós devemos crer que Jesus é todo poderoso, termos expectativa, orarmos com fervor e fé, que Ele pode mudar qualquer situação nesse exato momento, e ao mesmo tempo nós devemos descansar nele o nosso coração, crendo que Ele é sábio, e que Ele sabe o momento certo de agir em nosso favor. Vamos confiar em Deus, irmãos, e vamos rogar a Ele, porque Ele pode nos socorrer. A quinta lição que nós aprendemos aqui é que há uma profunda compaixão e amor do coração de Jesus pelo seu povo, por cada um de nós que somos filhos de Deus. Versos 33 a 36, acompanhe comigo. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Ao ver Marta chorando, e ao ver também os judeus juntamente com ela chorando, Jesus ficou comovido, irmãos. E expressando visivelmente seus sentimentos, Jesus chorou. Isso é glorioso, irmãos. Jesus sabia que a aflição de Marta e Maria em breve se tornaria em regozijo. Jesus sabia que em poucos minutos Lázaro seria ressuscitado e restituído às suas irmãs, ao seu lar. Mas embora ele estivesse ciente desses fatos, Jesus chorou. Meus irmãos, as lágrimas de Jesus revelam a sua humanidade. As lágrimas de Jesus revelam a sua compaixão por nós, revelam o seu amor pelos pecadores. Jesus chorou por ver os danos que a presença da doença e da morte causa à humanidade. Jesus chorou, irmãos, por ver os danos que o pecado causou ao entrar no mundo. Jesus chorou porque Ele se identifica com a nossa dor. Ele sabe o que é padecer. Ele assumiu a natureza humana. Ele sofreu todo tipo de tentação. Ele levou sobre si no madeiro os nossos pecados. Ele foi punido em nosso lugar para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Ele sofreu a nossa morte para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Nosso Salvador, meus irmãos, é alguém compassivo, é alguém amável. E quando nós o buscamos na hora da aflição e lhe contamos os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas necessidades, Ele sabe bem pelo que estamos passando. E Ele tem compaixão de nós. Ele jamais desampara os seus filhos.
E o nosso Senhor é alguém que nunca muda, irmãos. Nós podemos confiar, porque Ele nunca muda. Embora Ele esteja no céu, sentado à direita de Deus, o seu coração ainda é o mesmo que foi quando Ele esteve nessa terra. E Ele continua intercedendo por nós, junto do Pai. Hebreus diz que Ele vive para interceder pelo seu povo. Portanto, nós precisamos ser como Ele é. Nós precisamos andar como Ele andou. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que Ele tem. Nós precisamos ser homens e mulheres com corações sensíveis, que choram pelas necessidades uns dos outros, irmãos. Nós precisamos nos alegrar com os que se alegram, mas principalmente precisamos chorar com os que choram, porque o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele chorou. Filipenses 2, a partir do verso 5 diz: de sorte que haja em vós, filhos de Deus, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Foi por amor de nós que Ele se humilhou, que Ele se tornou homem e que Ele morreu numa cruz. E nós devemos imitá-lo, porque nós somos seus servos e amados de Jesus. A sexta lição que nós aprendemos aqui é que a soberania de Deus não anula as nossas responsabilidades. Olha a parte A do verso 39. Disse Jesus: tirai a pedra. E também a parte final do verso 44, que diz: desligai-o e deixai-o ir. Por que Jesus ordenou aos que estavam em redor para que tirassem a pedra da sepultura? Por que Ele ordenou que as pessoas tirassem as faixas com que Lázaro estava envolto? Jesus poderia, irmãos, facilmente ordenar que a pedra rolasse sozinha e que Lázaro saísse do sepulcro sem aquelas faixas envoltas no seu corpo. Ele é poderoso, Ele poderia fazer isso. Todavia, em sua soberania, Ele decidiu nos dar algo para fazer. Ele nos deu o privilégio, irmãos, de sermos cooperadores na sua obra. Servir a Deus, irmãos, não é algo meritório. Servir a Deus é uma graça. Nós temos uma abundante graça quando nós nos dispomos ao servir ao Senhor, porque Ele nos deu essa graça. Mesmo quando Ele estava prestes a ressuscitar um morto, Jesus não quis que os homens ficassem ociosos. Ele estava nos ensinando com isso que o seu infinito poder não anula as nossas responsabilidades. Você deseja a cura na sua vida? Ou na vida das pessoas à sua volta? Ore ao Senhor. Suplique ao Senhor, porque Ele é poderoso para curar. Você deseja conhecer profundamente a palavra de Deus? Leia a Escritura, todos os dias, dia após dia. Não fique um dia sem ler. Se esmere, irmãos, ame essa palavra. Leia bons livros que ajudem a explicar o sentido de textos difíceis. Assim você vai conhecer a palavra de Deus e aprender a andar conforme a vontade dEle. Você quer ser um crente cheio do Espírito Santo? Não as loucuras que temos visto por aí, irmãos, mas um crente cheio do Espírito Santo, que ama a Deus, que tem caráter. Ore, busque a Deus, jejue, estude a Bíblia, gaste tempo na presença de Deus. Meus irmãos, o Piper diz uma frase que é profunda. Ele diz: a única finalidade do Twitter, Instagram, Facebook, das redes sociais, vai ser provar no último dia que a falta de oração não foi por falta de tempo. Nós desperdiçamos tanto tempo com futilidades, irmãos, e ficamos apenas admirando os homens do passado e os do nosso tempo, que são gloriosamente usados por Deus, e nós até desejamos isso, mas nós não queremos investir tempo na presença de Deus.
Nós não queremos sair do conforto do nosso lar para vir ao culto. Nós somos negligentes com as coisas de Deus. A soberania de Deus jamais anula, irmãos, a nossa responsabilidade. Olha um exemplo aqui, que os irmãos fizeram ontem. Deus poderia ter dito, abra a janela aí. Não, irmãos, Ele deu o privilégio dos irmãos trabalharem aqui. E embora seja uma graça, os irmãos ainda serão recompensados pelo próprio Deus na eternidade. É graça, irmãos. Então vamos nos esmerar, vamos nos esforçar, vamos ser fiéis aos cultos, vamos cuidar uns dos outros, vamos amar e servir a Deus como Ele nos ordena. Retirai a pedra e a ordem diária que Jesus nos dá. Então, nós devemos, dia após dia, com a graça de Deus, fazer tudo o que está ao nosso alcance, confiando que Cristo nos abençoará os nossos esforços e ainda nos galardoará, porque Ele é um Deus gracioso. E por fim, irmãos, a 7ª e última lição que nós aprendemos aqui, aprendemos sobre os propósitos de Deus na realização de seus milagres. Há 2 propósitos que eu quero destacar aqui nesse milagre realizado por Jesus. O primeiro propósito é que o próprio Deus fosse glorificado. O primeiro motivo pelo qual Cristo curou Lázaro era para que o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo fosse glorificado. Olha aí o verso 4. E Jesus, ouvindo isto sobre a enfermidade de Lázaro, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus fez, tinha como objetivo a glória de Deus, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus veio a essa terra para revelar o Pai. Ele veio a essa terra para nos mostrar como é o coração de Deus. Nós vimos a Deus na face de Jesus Cristo. A enfermidade e a morte de Lázaro foi uma oportunidade que Jesus usou para que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo fosse glorificado. Jesus poderia ter evitado a morte de Lázaro? Poderia. Jesus poderia ter chegado antes a Betânia, antes que ele tivesse morrido, ou tê-lo curado com uma só palavra, lá mesmo de onde ele estava? Poderia, mas em sua sabedoria, em seus propósitos, Jesus esperou até que Lázaro estivesse morto há 4 dias, a fim de que o poder de Deus fosse manifestado e Deus recebesse a glória que lhe é devida. No 4º dia, Jesus manda tirar a pedra do sepulcro, e Marta, demonstrando ainda incredulidade, diz: Senhor, cheira mal, pois é já de 4 dias. E Jesus lhe responde: não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Jesus então, diante de todos, ora com confiança ao Pai: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu oro por causa dos que estão aqui ao redor, para que eles creiam no Senhor. E depois de orar, ele clama com grande voz: Lázaro, sai para fora. E aquele que estava morto há 4 dias, irmãos, com o corpo em estado de putrefação, fedendo, ele se levanta e sai da sepultura, e o nome de Deus é glorificado. A coisa mais importante, irmãos, na nossa vida, não é sermos poupados dos problemas, não é sermos poupados das adversidades, das enfermidades, dos reveses da vida, não. A coisa mais importante na nossa vida é glorificarmos a Deus em tudo que somos e fazemos. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando a doença, quando a morte bate à nossa porta, o único encorajamento que nós temos é saber que nós vivemos pela fé e para a glória do nosso Deus. O propósito para o qual fomos criados é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Não estranhe as aflições, não estranhe as enfermidades, não estranhe as adversidades, elas vão alcançar a sua vida. Mas lembre-se, você é filho de Deus e Ele está cuidando de você. E o segundo, para a gente finalizar, o segundo propósito de Jesus ao realizar esse milagre foi fortalecer a fé dos crentes
e salvar os pecadores. Veja comigo o verso 15. Verso 15 diz: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Veja também o verso 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E o 45, para finalizarmos. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Irmãos, o milagre nunca é um fim em si mesmo, nunca. O milagre tem o propósito de fortalecer a nossa fé. O milagre tem o propósito de abrir a porta da salvação para os pecadores. E os milagres que Jesus fazem, eles sempre nos ensinam grandes verdades espirituais. Quando Jesus multiplicou os pães, ele queria ensinar que ele é o pão da vida. Quando Jesus curou o cego de nascença, ele queria ensinar que ele é a luz do mundo. E quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele queria ensinar que ele é a ressurreição e a vida, e somente nele nós podemos encontrar a vida eterna. Jesus tinha o propósito de fortalecer a fé dos discípulos, tinha o propósito de fazer Marta crer antes de ver a glória de Deus, tinha o propósito de salvar os judeus que estavam presentes junto ao túmulo de Lázaro. Jesus tinha o propósito de proclamar que a vida futura só pode ser alcançada pela fé nele e que a morte não tem a última palavra para aqueles que creem no Filho de Deus. Ele diz no verso 25 e 26, verso 25 e 26, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. A vida para o crente, meus irmãos, ela não termina com a morte, mas ela continua eternamente. Ela é uma vida sem fim de comunhão e de gozo na presença do nosso santo Deus. Nós não precisamos temer as adversidades. Nós não precisamos temer as enfermidades e nem mesmo a morte, porque muito em breve o nosso amigo que está no céu virá. Ele voltará como prometeu para nos buscar. Aquele que curou as nossas enfermidades, ele irá nos curar por completo. Ele irá nos libertar do pecado e de todo mal. Aquele que um dia chorou, a Bíblia diz que ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. E aquele que morreu por nós na cruz e venceu a morte, muito em breve ele bradará do céu o nosso nome, e nós nos encontraremos com ele nos ares, e estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos motivos para temer. Se você é um filho de Deus, amado por Jesus, não importa o que vier, você não tem motivo para temer, porque Jesus é o nosso amigo em todo o tempo. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Nosso Pai eterno, mais uma vez nós oramos a Ti. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito a crave em nosso coração. Nos dê, Senhor, a devida compreensão e poder para viver segundo a Sua vontade, ó Deus. Nos ajude a entendermos a Sua divindade, a Sua humanidade, o Seu poder, o Seu amor por nós, não meramente intelectualmente, ó Pai, mas de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Ó Deus, que o entendimento de quem Tu és e de quem nós somos nos transforme verdadeiramente e nos ajude a viver uma vida vivida inteiramente para a Tua glória. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes somos negligentes. Muitas vezes, ó Deus, nós podemos fazer mais pelo Senhor, mas nos acomodamos e não fazemos nada. Muitas vezes nós desejamos que o Senhor faça maravilha e que o Senhor nos use para a Tua glória, mas nós não estamos dispostos a buscar a Tua face. Ó Deus, nós vivemos um evangelho tão fraco, tão frágil nos nossos dias, Senhor. Ó Deus, enquanto ao redor do mundo há tantos filhos do Senhor que não têm a liberdade que temos e que estão morrendo por amor do Seu nome. Esses, Deus, sim,
experimentam milagres da parte do Senhor. Esses sim experimentam o agir de Deus no meio deles. Esses sim mostram com a própria vida o que é servir a Deus. Tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. Nos ajude, Senhor. Envia outra vez o Teu Espírito à Tua igreja. Mais uma vez tenha misericórdia, Pai, e aviva a Sua obra, Senhor. Em nome de Jesus, nós carecemos desesperadamente do socorro da parte do Senhor. Começa, ó Deus, pelas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.